Qual é a importância das equipas B no nosso futebol português? Qual é a importância das nossas equipas B para o jovem jogador que transita do futebol formação para o futebol sénior? Que impacto tem isso na vida do jogador em termos individuais e não só em termos coletivos, para que esse mesmo jogador consiga evoluir cada vez mais, melhor e mais rápido. Li a semana passada um artigo colocado no Mais Futebol pelo jornalista Sérgio Pires e fala sobretudo das equipas B, do sucesso que as equipas B trazem ao nosso futebol e claramente aos nossos jovens jogadores. Na caixa de comentários aqui embaixo deste vídeo vocês podem dar a vossa opinião sobre a importância das equipas B no nosso futebol enquanto processo contínuo de formação até chegar ao estatuto em que depois o jogador poderá certamente, se tiver qualidade, integrar as equipas A. Portanto, eu vou pegar num pequeno excerto para vocês terem a noção de como foi o artigo do jornalista no Mais Futebol. Eu vou colocar na descrição, em baixo neste vídeo, na descrição, o link desse artigo e quero já discutir um pouco com vocês sobre a importância das equipas B no nosso futebol. Nesse artigo começa por dizer que depois dos campeonatos de reserva das décadas de 60, 70 e 80, ou seja, estamos a falar de há muitos anos atrás, e das equipas satélite dos anos 90, os grandes clubes começaram com clubes satélites para colocar lá os jogadores por empréstimo, o Alverca em relação ao Benfica, o Torizense para o Futebol Clube do Porto e o Lourinhanense para o Sporting. Os grandes do futebol nacional e não só apostaram nas equipas B na viragem do século. Em 1999, Benfica, Porto, Marítimo e Sporting de Braga deram os primeiros passos, mas a impossibilidade de jogar acima da 2ª Divisão B, terceiro escalão do futebol nacional, minou o futuro destes projetos. Os Bs hibernaram, ressurgiram em força em 2012, 2013, já na 2ª Liga. O nível competitivo bem mais exigente. A aposta do Benfica, Futebol Clube do Porto, Sporting Clube de Braga, Vitória de Guimarães ou Marítimo revelou-se um êxito não só em termos desportivos para os próprios clubes, como até para as seleções nacionais, que beneficiam com este espaço privilegiado para os jovens competirem. Ou seja, pegando um pouco parte da história, nos anos 60, 70, 80, existiam aqueles clubes satélites, aqueles clubes mais pequenos que depois abriam as portas para a formação dos grandes e o jogador depois ia rodar, ia ter minutos para evoluir e um dia mais tarde regressar ao seu clube mãe, ao clube que o formou. Mas a nível competitivo não era tão exigente para depois fazer evoluir o jogador. Surgiram anos mais tarde as equipas B, como aqui refere em 1999 com o Benfica, o Porto, Marítimo e Sporting Clube de Braga, mas aqui mais uma vez o nível competitivo em que os jogadores que saíam da formação, ou seja, são os jogadores que saem dos júniores para os séniores, depois iam para as suas equipas B, mas realmente o nível competitivo onde elas estavam inseridas não trazia grandes vantagens para o jogador depois fazer a ponte do clube satélite, neste caso da equipa B, para o futebol da equipa A. Portanto, houve sempre várias experiências em Portugal. Em Espanha é um processo muito mais antigo e eles estão já com uma evolução maior do que nós. Portugal lentamente foi conquistando as equipas B em relação aos jogadores da formação e o ano transitório para a equipa sénior, e depois agora na atualidade nós já temos equipas B a competir numa segunda liga portuguesa, e essa liga é uma liga profissional, e temos o Futebol Clube do Porto B, o Sporting B, o Benfica B,
o Braga B e o Vitória de Guimarães B são equipas que já estão inseridas no nível competitivo alto, é uma liga profissional, financeiramente também obriga que um plantel de uma equipa B inserido numa liga profissional trata de que todos os jogadores têm que ter contratos profissionais. É claro que traz despesas para os clubes, mas é muito mais saudável para a formação fazer a ponte para depois chegar às equipas A. Mais abaixo nós temos no CNS, temos só dois exemplos, que é o exemplo do Marítimo B e da Académica Secção Futebol. A Académica Secção Futebol não é propriamente uma equipa B da Académica, mas tem fortes ligações à Académica, para depois os jogadores que saem dos Júniores vão certamente representar a Académica Secção Futebol. O Marítimo B desceu há uns anos atrás, não sei se foi em 2014, estava na segunda Liga, desceu para o CNS, Campeonato de Portugal periu agora e nunca mais subiu. E como é que os clubes chamados grandes, os clubes ditos grandes em Portugal, e eu vou-vos dar três exemplos, que é o do Porto, do Benfica e do Sporting, para vocês perceberem a evolução que os jogadores nas equipas B tiveram para depois dar o salto para as equipas A. E depois de eu vos dar alguns exemplos de jogadores que passaram pelas formações B dos clubes grandes, Porto, Benfica e Sporting, o futuro deles, onde é que eles estão, e depois dar a minha opinião sobre esta ponte das equipas B. Há clubes que diferem dos seus objetivos. Por exemplo, o Benfica é um clube vendedor, que jovens pérolas que saem do Seixal recentemente foram vendidos, ou seja, são vendas precoces que vão dando dinheiro ao clube. Já o caso do Futebol Clube do Porto B, são jogadores que integraram a equipa B e depois desse processo foram rodar para equipas de Primeira Liga, e o Sporting também assemelha-se muito à identidade do Futebol Clube do Porto, em que pega nos seus jogadores, coloca nas equipas B e depois nos anos a seguir vão colocá-los em equipas da Primeira Liga. Subir o grau de adversidade para uma competição claramente superior, que é a nossa Primeira Liga, e depois o resultado é que esses jovens depois regressem às equipas A, darem garantias aos treinadores. Começando com a equipa do Benfica, para vocês verem o sucesso que está a ter estas equipas B, que na minha opinião vai ser o futuro do futebol português. Vocês vejam que no Benfica temos Cancelo, jogador que jogou na equipa B e nesta altura está no Valência, uma venda precoce, por exemplo. André Gomes também chegou a jogar na equipa B do Benfica, está agora no Barcelona. Bernardo Silva também está no Mónaco. Ivan Cabaleiro está em Inglaterra, no Wolverhampton. Depois temos Renato Sanches, que também jogou na equipa B e foi transferido para o Bayern de Munique. Depois Gonçalo Guedes também, este teve uma formação na equipa B, mas atuou na equipa A juntamente com Renato Sanches, tiveram minutos na equipa A e depois saltaram lá para fora. Lindelof continua no Benfica, que também passou pela equipa B, e Nelson Semedo atualmente é o lateral do Benfica, também está numa equipa A. Estes jogadores todos passaram pelo processo de uma equipa B, alguns tiveram minutos na equipa A, outros nem tanto, mas mesmo assim foram vendidos e o Benfica teve um bom encaixe financeiro. Portanto, este é o exemplo do Benfica, em que estes jogadores, a maioria como Cancelo, André Gomes, Bernardo Silva e Ivan Cabaleiro, foram vendidos muito cedo, e depois tanto Renato Sanches como Gonçalo Guedes também tiveram na equipa A, mas na minha opinião também foram vendidos um pouco cedo. Mas o negócio no futebol hoje em dia controla tudo aquilo que é gestão desportiva. No Futebol Clube do Porto o caso já é diferente, ou seja, não há aquelas vendas precoces para o estrangeiro, e então temos como exemplos Rafa Soares, que neste momento está no Rio Ave, mas que passou pela equipa B. Gonçalo Paciência, outro fruto da Escola do Futebol Clube do Porto, que também está no Rio Ave, passando pela equipa B. Fábio Martins está a fazer uma época muito boa no Desportivo de Chaves, tendo passado também por Passos Ferreira, jogando na equipa B do Futebol Clube do Porto. Leandro Silva está neste momento na Académica, esteve
nesta temporada no Paços de Ferreira também atuou pela equipa B. Tosé está no Vitória de Guimarães, Ivo Rodrigues está no Paços de Ferreira, Vítor Garcia no Nacional da Madeira e André Silva está claramente na equipa A do Futebol Clube do Porto. Aqui, como eu disse há minutos anteriores, são os jogadores que jogaram todos na equipa B e a grande maioria está a rodar na Primeira Liga. E outros exemplos, há jogadores que podem se desvincular do Futebol Clube do Porto e dar o seu seguimento na Primeira Liga. Aqui o que é importante é a ponte hoje em dia que é feita entre o Futebol Formação e a equipa B é realmente muito importante para a vida e o futuro de um jogador de futebol. Depois, passando para o exemplo do Sporting. O Sporting, João Mário foi vendido, mas foi vendido também porque jogou na equipa A do Sporting, na Seleção Nacional, e foi vendido ao Inter, mas é um jogador que também passou pela equipa B do Sporting. E temos exemplos como João Mário, Ruben Semedo, que foi já emprestado a outros clubes da Primeira Liga, regressou ao Sporting e faz parte do plantel. Yuri Medeiros jogou também na equipa B, neste momento está no Boa Vista, Primeira Liga, muito importante a passagem também pela equipa B, para se afirmar na Primeira Liga, já esteve no Moreirense e agora está no Boa Vista. Carlos Mané foi para a Alemanha, se não estou em erro, para o Stuttgart. E depois temos Gelson Martins, que está no plantel atual do Sporting. Podense regressou do Moreirense, está atualmente no plantel do Sporting. Palhinha também está atualmente no plantel do Sporting, vindo do Belenenses. E Ricardo Gaio também está no plantel do Sporting. Estes exemplos são exemplos, eu quero que vocês se foquem no trabalho que foi muito importante nas equipas Bs. O Rui Jorge, o selecionador, também realça a importância do trabalho nesta ponte para depois alimentar e servir a seleção nacional, tendo em conta em que o jogador já tem minutos nas pernas e experiência dentro de campo. Mas realmente, se não houvessem equipas B, o que é que acontecia? Acontecia que a grande maioria dos clubes e dos treinadores só procuram jogadores experientes, aqueles jogadores que eles pensam que são mais-valias e que lhes vão dar as garantias. E depois, se não houvessem equipas B, o que acontecia? Acontecia que o jogador saía da sua formação, iria ter grande dificuldade em encaixar depois numa equipa A. Quem está a perder com isto, por exemplo, Paços de Ferreira e Rio Ave, que têm formações de excelência, o próprio Boa Vista também tem uma formação boa e depois sofrem. Porquê? Porque os jogadores, muitos deles desistem de jogar futebol e outros vão para os clubes distritais. Paços de Ferreira, Rio Ave e Boa Vista são bons exemplos, eram clubes que mereciam ter uma equipa B para que aquela fornada de jogadores que saíssem dos júniores depois conseguissem ter minutos jogando nas equipas B. Este é um processo muito importante. Eu comecei o vídeo com várias perguntas e, na minha opinião, as equipas B são o futuro dos clubes, principalmente por causa também da gestão financeira, e em vez de ir buscar o jogador, vamos formar o jogador para daqui a 1, 2, 3 anos, num futuro a curto prazo, conseguirmos depois rentabilizar esse jogador. Então, na minha opinião, acho mesmo que este processo é muito importante. O jogador que sai do júnior não andar perdido e ser encaminhado para uma equipa B com a mesma estrutura, com as mesmas cores do equipamento, mas principalmente tem que estar embutido numa competição claramente muito agressiva, muito intensa, como é a segunda Liga. Não adianta um clube de Primeira Liga criar uma equipa B e depois essa equipa B ir parar a um distrital, a um campeonato de elite, por exemplo, do Porto, ou mesmo um CNS, onde a produtividade não é igual a uma segunda Liga. As leis, eu não sei, não percebo muito de leis, não sei como é que iriam ser organizados os campeonatos cá em Portugal, porque uma equipa B de uma Primeira Liga, na minha opinião, teria que ser injetada diretamente na segunda Liga, mas depois vai desvirtualizar muito o que é a nossa segunda Liga, sendo um campeonato profissional. Mas isso das leis não entendo. Aquilo que realço neste vídeo, mostrar a importância das equipas B no que diz respeito à competitividade.
e certamente jogadores que estão habituados a jogar numa primeira divisão nacional de Júnior Sub-19, claramente depois vão ter condições para jogar numa segunda liga. Existem vários fatores em que é mau jogar num campeonato de Portugal de Prio. Uma delas é que a maior parte dos estádios é relva sintética e depois a adaptação de um jogador que sai dos júniores em relva natural vai para um campeonato de Portugal de Prio em relva sintética e depois não vai usufruir da sua evolução enquanto movimentação, terreno, deslocamento, porque há relevados sintéticos. Já na segunda liga é obrigatório ter relva natural, não sei se é obrigatório, mas os clubes todos têm relva natural e o processo é esse porque são profissionais, porque fazem estádios, estão embutidos num ambiente em que o futebol é o seu primeiro objetivo, enquanto no Campeonato de Portugal Prio vários clubes treinam à noite, às 7, 8 da noite, em sintéticos, em dias de jogos vão no próprio dia para o estádio defrontar o adversário. Por isso, realmente, estas equipas B da Primeira Liga certamente tiram mais vantagem jogando na Segunda Liga. É claro que depois isto são escadas que vamos descendo e os clubes da Segunda Liga, vou-vos dar um exemplo, Leixões, que tem uma formação também muito boa, deveria ter uma equipa B. Aí já questionava um pouco depois o processo também em termos de gastos financeiros, de espaço para treinar, mas por exemplo Leixões, se tivesse uma equipa B, aí sim facilmente seria integrado no Campeonato de Portugal Prio terceira, equivalente à terceira divisão cá em Portugal, e aí a gestão depois era, ao descer um degrau, a equipa B teria que ser representada na divisão abaixo. Eu acho que as equipas B têm tudo para triunfar. O presidente do Boa Vista já disse esta semana que vai criar uma equipa B para a próxima temporada. Passos de Ferreira e Rio Ave estão a questionar, e Grupo Desportivo de Chaves estão a questionar a criação das equipas B, porque eles sabem que os miúdos, quando saem da formação dos júniores, têm grande capacidade de evoluir numa equipa B do que, por exemplo, ser emprestado a um clube em que o treinador desse clube vai querer jogadores experientes, jogadores que lhe deem garantias no imediato e não vai ter tempo para estar a explicar e tempo para ter um jogador que vem dos júniores de um clube para depois tentar ingressar num plantel em que esse treinador vai querer certamente jogadores mais velhos. Acho que as equipas B são um futuro. Eu quero a vossa opinião na caixa de comentários deste vídeo, vou ler todos os comentários, vou responder a todos os comentários e espero que vocês tenham gostado deste tema, um tema especial, um tema que merecia debates e debates e debates, merecia ter mais tempo de vídeo, mas vocês sabem que o YouTube é uma plataforma online que permite que o tempo seja longo, mas depois pode tornar cansativo para muitos visitantes. Portanto, foi um vídeo rápido para vos explicar a importância das equipas B dentro de um objetivo de competitividade. Por isso, espero pelos vossos comentários e espero que vocês tenham gostado deste vídeo dedicado às equipas B. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo aqui no canal Joga Simples.